Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí novamente, né, ao canal Minha Obra 4.0. Essa que é a nossa segunda live. E o objetivo aqui do canal é trazer para vocês informações, dicas e conteúdos aí que vão ajudar na gestão da obra de vocês, ok? Então, para aqueles que estão construindo, vão construir, estão planejando construir, ou tem um amigo aí que queira construir, está aí no plano de fazer uma casa agora em 2021, né? Se você tiver esse amigo, e às vezes você não vai fazer essa obra aí, mas tem um conhecido aí que vai realizar esse sonho. Então indique para ele, faça aí o compartilhamento do canal, tanto no Instagram, tanto no YouTube. Semanalmente a gente vai estar postando aí conteúdos, sempre às segundas-feiras, né? Vão ocorrer as lives. O Nivaldo acabou de entrar, a Cláudia Regina acabou de entrar. Um abraço, Nivaldo, um abraço, Fátima, um abraço, Cláudia. Tudo bem, né? Tudo bacana aqui, um grande abraço para vocês aí. Então vamos lá, a gente está iniciando aqui agora a nossa live. O tema é como e onde economizar, né, na gestão aí de uma obra, que é um intuito aqui do canal, trazer dicas e conteúdos aí de economia, de gestão de obras, de execução de obras, de tecnologia para a obra. Então eu trouxe aqui 5 dicas de como e onde economizar na gestão aí da sua obra, ok? Então vamos lá. A dica número 1. Muito bem, o Nivaldo colocou aqui, ó, estamos em Birigui acompanhando essa celebridade. Muito obrigado aí, Nivaldo. Fátima, um grande abraço, saudades aí de vocês também, tá? Cristiano Lacerda Cristiano Araújo acabou de entrar também. Ana Paula Rezende, um abraço Ana Paula, um abraço Cristiano. Então vamos lá. Então das 5 dicas, a primeira dica de como e onde economizar na gestão aí da sua obra, a dica número 1 é nas contratações. O que ocorre? Essas contratações, que são várias, né, durante aí o processo de execução da sua obra, vão ocorrer aí várias contratações. Então você tem que ficar muito atento, porque uma obra bem planejada, né, ou seja, o planejamento, ele é o segredo de tudo, ele é a base de tudo. Então nunca contratar sem fazer um contrato. E que nas obras convencionais, né, nas obras aí de uma residência, de uma casa, normalmente não se faz um contrato. Não se tem esse hábito de fazer o contrato. Mas a recomendação aqui é que se deve fazer o contrato para cada profissional que vai trabalhar aí na sua obra. Então essa aí é uma forma de você estar gerindo bem a sua obra e de até estar gerando economias também. Por quê? Porque ali no contrato você vai detalhar todos os itens, né, que estão sendo contratados, né, de itens de execução, né, da mão de obra. Se o pedreiro vai fazer a base da sua casa, se ele vai fazer a alvenaria, se ele vai fazer a laje, né? Então tem uma série de etapas que o profissional ele pode realizar dentro da sua obra, mas isso precisa de constar aí no contrato, que tem que ser muito bem elaborado, ok? Para que você não tenha do meio da obra para frente, essa incidência ela ocorre muito do meio da obra para frente, quando você começa ali a cobrar coisas ali que o profissional deveria executar para você, e às vezes ele acaba dizendo que não tinha isso no contrato, na proposta de prestação de serviço. Então você tendo um contrato, isso aí fica tudo seguro, né? Assegurado para ambos os lados. O que tem que ser feito? Porque tem também pessoas de má índole, de má fé, que às vezes também acabam colocando aí para o profissional coisas que não era do contrato para ele fazer. Isso aí eu já presenciei muito na obra. Mas o foco aqui é a gente falar da contratação do profissional para a gente ficar aí resguardado, né, do que ele tem que executar do início ao fim da obra. E a dica dentro desse tópico 1 aí, nas contratações, né, ficar atento, a dica é
detalhar ao máximo e, se possível, contratar por etapas, né? Ou seja, inicialmente você tem uma etapa. Qual que é a etapa? É a etapa de fundação, alvenaria e até no ponto ali de laje, ok? Essa é uma etapa. Executada essa etapa, você entra na segunda etapa da obra, que é a execução dos acabamentos. Então, como recomendação, você faça aí um contrato para essa fase inicial, que a gente chama de alvenaria, que engloba aí da base, alvenaria até na laje, tá? E depois dessa etapa executada, você faz aí um novo contrato com a parte de acabamento e tudo bem detalhado, ok? Principalmente nessa fase do acabamento, porque a inicial, a etapa 1, ela é mais fácil, né, de ser interpretada. Mas a etapa do acabamento, você precisa de constar tudo ali no contrato, se vai ser feito o passeio da casa, se o passeio é só cimentado, se ele é cimentado e pintado, se ele é cimentado e com algum revestimento. Então, tudo isso aí tem que constar, ok? Então, esse aí é o tópico aí número 1, que é nas contratações você tem que ter o máximo aí de atenção e calma nessa hora, ok? O segundo item é nas compras, né? Aí a dica, né, de como e onde economizar na sua obra. Das 5 dicas, né? Aí agora a gente está no segundo item, na segunda dica, que é nas compras. Então, jamais compre sem fazer no mínimo 3 orçamentos. Por quê? Essa questão dos 3 orçamentos, ela também é recomendada para a questão de mão de obra, ok? E agora a gente fala das compras, então façam aí no mínimo 3 orçamentos. Vale muito a pena você ir rodar no mercado e fazer os 3 orçamentos. E uma dica importantíssima na hora de fazer os orçamentos: dê atenção aos pequenos comércios também. Por quê? Normalmente a gente fica aí preso aos grandes comércios, né? Porque eles têm aí uma propaganda muito mais forte, mais aí, impactante. Então, às vezes a gente é atraído por essa questão aí do marketing, né? Para esses grandes comércios. E aí o que acontece? Às vezes você deixa de olhar para um pequeno comércio, um pequeno depósito de material de construções, que às vezes ele tem um preço aí melhor do que o do grande comércio, porque o do grande comércio ele tem que diluir todo o custo ali daquele produto, de logística, de estrutura física, de quantidade aí de funcionários, de marketing. Então, às vezes, não estou colocando aqui como regra não, tá? Mas às vezes acontece de o pequeno comércio ter o preço melhor do que o do grande comércio, ok? E isso já aconteceu comigo mesmo nas gestões de obras que eu realizo, tá? Então, essa é uma dica aí muito importante no item aí das compras. E aí, outra dica aqui muito importante aí no item aí das compras, né, na hora de fazer as compras de materiais, de insumos aí para sua obra, sempre que você for fazer uma compra grande, volumosa, vamos dizer assim, negocie muito bem essa compra. Por quê? O que acontece? Os comerciantes, isso eu estou falando, pessoal, para aqueles grandes comércios onde tem ali os vendedores, tem o subgerente, depois vem o gerente geral e aí vai tendo ali uma hierarquia. O que acontece? Você é atendido pelo vendedor, ok? Aí o vendedor com o subgerente mais o gerente, eles têm um acordo ali em reunião com eles, interna, que o desconto máximo, por exemplo, é de 15%. Mas o vendedor, ele dá o desconto de até 10%. Quando o cliente questiona muito, pede muito, né, aquele famoso, né, entre aspas aí, chorinho, né, de pedido de desconto, o que acontece? Quando há esse chorinho, esse pedido de desconto, além do que o vendedor já fez
dentro do seu limite, que seria no caso aí do exemplo de até 10%, aí o vendedor é autorizado a levar para a instância maior, né? Para acima na hierarquia, né? Ele leva para o subgerente ou para o gerente diretamente. Aí o que ocorre? O gerente vem para negociar com você a sua compra. Então aí você pode conseguir com esse gerente descontos maiores ainda, podendo chegar até os 15%, que é o limite máximo de desconto aí do estabelecimento, ok? Então fique muito atento, né? Aí você tem que saber fazer essa observação na hora de negociar com o vendedor, pedindo a ele, né, uma dica também para saber negociar. Faça a negociação com ele e depois, antes mesmo de fechar finalmente, você fala com ele, você peça a ele para ele falar com o gerente dele, pedir um desconto maior. Aí ele certamente, se existe isso aí nesse comércio, ele vai chamar o gerente vai negociar com você e com certeza total aí você vai conseguir um desconto maior do que negociado com o vendedor, ok? Então essa aí foi a dica aí número 2, né? Atenção aí e esses detalhezinhos aí na hora da compra dos materiais. De preferência para uma compra mais volumosa, onde você consegue aí, acaba conseguindo um valor, um desconto maior, ok? Agora a gente entra aqui para o terceiro item das 5 dicas, né? Na terceira dica. Materiais reutilizados. O que acontece? Na hora que você vai fazer a sua obra, se você está aí com um planejamento bem feito, certamente você está com um recurso maior no início da obra. Isso aí é nítido, né? Todo mundo consegue compreender isso aí. Mas aí é na hora que a gente tem que tomar o cuidado, é nesse momento. Por quê? É nesse momento que o pedreiro vai pedir todos os materiais ali mínimos necessários para ele iniciar a obra e já vai pedir ali escoramento, né, que é a parte aí de madeira, né? Escoramento, vai pedir ali as tábuas para fazer forma e etc. Então vamos pegar aqui nesse ponto aí das tábuas e escoramento para laje, tábua para fazer os pilares, etc. Né? Vigas, enfim, fazer as formas. O que acontece? A gente vai naturalmente com a ideia de comprar tudo novo. Se o foco aqui é gerar economia na gestão da sua obra, então eu trouxe aqui uma dica muito importante para você e que é assim de um resultado, né, de uma economia considerável. Então você vai fazer o seguinte, você vai mapear aí na sua região, né, quando você for iniciar essa obra e que esse material, o madeiramento, for solicitado pelo pedreiro, no ponto aí que você planejou de comprar, você vai mapear aí na sua região algumas obras que você observou nesses últimos 6 meses ou até aí 1 ano aí, e vai procurar essas pessoas e ver com eles aí o que eles fizeram com aquele madeiramento, né, o escoramento que eles utilizaram na obra. Às vezes, o que acontece? As pessoas acabam guardando essas tábuas, esses escoramentos, porque não tem nenhuma utilização mais. Isso quando eles não vendem, né? Aí tá guardado lá. Então aí você vai fazer uma oferta para ele, né? De você tá comprando esse madeiramento aí na mão dele. E às vezes você consegue também, né? Não só o madeiramento aí de tábuas, de escoramento para laje, para pilares e vigas. Às vezes até madeiramento de telhado costuma ter umas sobras, né? Às vezes a pessoa fez um telhado colonial na casa dele, comprou uma madeira ali com sobra e aquilo tá lá parado, né? Que é até melhor, porque é uma madeira que já está bem sequinha, né? Que é um ponto aí bem importante também na hora da compra do madeiramento do telhado. Mas enfim, então você fazendo esse mapeamento aí, conseguindo localizar alguém que tem esse madeiramento parado ali e à disposição para vender, aí você arremata aquele material com um preço inferior ao que você compraria um material novo. Então aí essa dica aí já valeu muito, né? E se a pessoa não tiver interesse em vender, por que não fazer uma proposta para ele aí de
alugar para você, né? E aqueles que você tiver que cortar, alguma coisa assim, você paga para ele em madeira nova. Isso aí também é interessante. Então aí é feito toda um mapeamento dessas madeiras aí, né? Anotar tudo direitinho para quando você for devolver, as que você tiver cortado, você devolve em madeira nova para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa realmente não quer desfazer daquilo ali, mas ele pode alugar para você, que é uma dica até interessante também, né? Então, é nesse ponto aí, reutilizar materiais. E aí há várias formas aí de reutilizar os materiais, né? Às vezes tem pessoas que têm aí tijolos em casa, algum material que te interessa, uma janela, sei lá, às vezes de madeira, aquele estilo, enfim, é uma dica, ok? E aí a gente entra aqui para a quarta dica aí de economia na sua obra. Vamos lá. Reunião com pedreiro, né, ou o mestre de obras, melhor dizendo, né, no canteiro de obras. Isso aí é fundamental acontecer várias reuniões, ok? Porque às vezes você coloca o profissional para trabalhar na obra e deixa ele tocando a obra, confiando, achando que ele está ali executando tudo dentro do conforme. É, então acaba que por um falso entendimento, né, do projeto, aí a gente interpreta lá na frente, quando já houve o erro na execução, que o profissional interpretou a planta de forma errada, que isso também acontece. Nivaldo, um abraço aí, Nivaldo. Nós vamos combinar isso aí, tá? Vamos mostrar as obras de igreja Nossa Senhora de Fátima. Bacana, muito bom, viu? A gente vai combinar essa visita aí em Birigui. Ok. Então vamos lá. Aí o que acontece? A recomendação é, quando você tiver contratado já esse profissional, o pedreiro ou o mestre de obra que vai executar a obra para você, você vai falar para ele assim, ó, marca o gabarito da obra e antes de iniciar qualquer etapa de escavação, né, da fundação, eu preciso reunir com você para a gente certificar que está tudo ok, de acordo com o que está no projeto, está sendo executado ali está demarcado, né, no gabarito de obra. Isso é muito importante, porque eu na minha vivência de obras, eu já experienciei aí profissionais que executaram o gabarito de obra equivocadamente. Então, se você tem o conhecimento da sua planta, do seu projeto, as demarcações, tudo direitinho, você tem condição suficiente de enxergar ali a marcação que ele está fazendo para o seu canteiro de obras, se está tudo ok. E dentro dessa questão aí do profissional que vai executar as reuniões que você vai fazer aí com ele, principalmente essa inicial, é imprescindível você colocar dentro do barracão ou container de obra, né? Normalmente uma obra tem ali um barracão de madeira, ou é alugado ali um container de obras, né? Que o container ele te dá aí um conforto melhor para a equipe, né, que vai trabalhar ali. Então, enfim, seja o barracão ou seja o container, é importantíssimo você colocar numa pasta ou fixado nas paredes as imagens do projeto 3D. Muitas pessoas que contratam um projeto arquitetônico, acaba que quando eu vou fazer uma visita no canteiro de obras, às vezes eu não estou gerindo a obra, mas por algum motivo eu sou chamado ali para fazer uma visita no canteiro de obras, em uma determinada fase da obra, né? Aí, quando eu chego no canteiro de obras, tá lá o pedreiro quebrando a cabeça com o projeto que são aquela que a gente chama de planta baixa, né? Que é o projeto, a planta da edificação, cheio de numerações, nomenclaturas, etc., que acaba às vezes até confundindo um pouco o profissional se ele não tem muita afinidade aí com a leitura de projetos. E
não tem ali no canteiro de obras as imagens em 3D, que hoje qualquer pessoa que vai fazer um projeto aí de uma casa, de uma residência, ela contrata aí o arquiteto, esse arquiteto ele vai fornecer para você o projeto 3D, que até para o cliente é o troféu, né, do seu projeto, é as imagens 3D, né? Então, essas imagens 3D, elas falam muito através do desenho, né, especificamente falando. Então, é imprescindível que você tenha a planta, que foi aprovada pela prefeitura, mais as imagens em 3D atualizadas do seu projeto, ok? Por quê? Porque ali, naquelas imagens 3D, o profissional, ao analisar aquelas imagens ali, ele pode evitar até de ter que chamar o profissional, o arquiteto, para fazer uma visita no canteiro de obras. Com isso também gera uma economia, porque a visita do arquiteto ela tem um custo aí para o proprietário da obra, para você no caso aí. Então ele analisando essas imagens, ele pode ali estar tendo acesso à solução, né, à informação que seria, no caso aí, a dúvida que ele iria passar para o profissional, o arquiteto. Enfim, então esses 4 pontos aí também são importantíssimos, né? Que é o quarto aí é reunião com o pedreiro e esses detalhezinhos, essas dicas que eu acabei dando aí dentro desse item 4. Agora a gente vai aqui para o quinto item, o quinto e último item, tá? Sistema construtivo. O que vem a ser o sistema construtivo aí de uma edificação? É todo o conjunto. É a fundação, né, ou alicerce, né, a base, fundação, base ou alicerce. Ambos são a mesma coisa, ok? A alvenaria, né, que tradicionalmente a gente conhece aí a alvenaria com tijolos, ok? Seja aí o tijolinho de barro maciço, seja aí o tijolo de 8 furos, de 12 furos, né? Seja aí o bloco de concreto, também é um sistema construtivo. Então, não fique preso, tá? Não fique preso exclusivamente a esse sistema construtivo. Hoje no mercado aí existem inúmeros sistemas construtivos, ok? Muitos aí até em teste ainda, tá? E lá na descrição do canal eu falo lá para vocês, né, através da mensagem que está lá, que esse canal ele foi criado com o intuito de levar informações e dicas de gestão de obras e também sobre sistemas construtivos, né, a tecnologia construtiva. E esse último item, ele trata muito bem dessa questão aí. Por quê? Porque aqui o que acontece? Às vezes a gente, por questão de conhecer somente esse sistema construtivo tradicional, que é com tijolo, então a gente acha que está fazendo vantagem, a gente solicitando aí contratando um arquiteto, fazendo um projeto e nem discutindo sobre essa questão aí do sistema construtivo, quais são as alternativas que existem aí no mercado, tá? E às vezes se deixando levar pela orientação aí do profissional, o arquiteto, que às vezes ele não foi perguntado sobre essa questão, ou pela orientação aí do pedreiro, né, do mestre de obra, do pedreiro. Mas existem aí no mercado sistemas construtivos melhores do que o sistema construtivo convencional com tijolos, tá? Ou seja, então o recado aqui é: não fique preso ao sistema construtivo convencional com alvenaria de tijolos, pois na atualidade existem novos sistemas construtivos aí, tecnologicamente muito bem desenvolvidos, tá? Que vão trazer aí mais conforto térmico, acústico, mais durabilidade para sua obra, mais resistência e, consequentemente, um ganho financeiro, tá? Do ponto de vista aí de economia, com mão de obra, com tempo de execução da sua obra aí. Pode ser executado obras aí hoje com alguns sistemas. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, uma casa de 100 metros quadrados.
ela pode estar aí toda levantada, né, que é o que a gente chama de alvenaria, né? A alvenaria dela está toda de pé, embora não é de tijolo, mas é considerada alvenaria. A alvenaria dela aí vai estar toda erguida, uma casa de 100 metros quadrados, em apenas 6 a 8 dias. Erguida, né, levantada e rebocada em 6 a 8 dias. E com muito mais conforto, com muito mais economia e com uma durabilidade aí extraordinária, ok? Então, finaliza aqui o item 5, né? Sistema construtivo. E aqui agora eu quero saber de vocês aí, se vocês querem saber mais sobre sistema construtivo, porque aí eu tenho uma proposta de trazer para a próxima live, que será na segunda-feira que vem, um sistema construtivo revolucionário que está aí há anos no mercado, mas que aos poucos está sendo conhecido aí pelas pessoas, porque hoje o acesso à informação ele facilita muito mais isso aí, né? E aí a proposta para a próxima live é falar sobre esse sistema construtivo, ok? Então a mensagem aqui de hoje são essas 5 dicas aí, ok? Atenção aí nas contratações, nas compras, materiais reutilizados, é importante atentar para essa questão. Reunião com o pedreiro, com o construtor, com o empreiteiro aí da sua obra. E o item 5 que eu falei foi o sistema construtivo, ok? Então é isso, pessoal. A Maíra colocou aqui, ó, novidades e economia é sempre bom. É isso mesmo, Maíra. Tem muita novidade e, pasmem, esse sistema construtivo que eu vou trazer aí para vocês, essa informação aí, tecnicamente dizendo, eu super recomendo. Se eu estivesse construindo uma casa hoje, a minha casa, eu não abriria mão desse sistema construtivo que eu vou trazer para vocês aí na próxima live. Ele chega a ser prazo aí para a execução de obras, ele possibilita executar a sua obra em até 40% mais rápido. Então agora você já começa a imaginar aí qual o tamanho da economia que você consegue fazer com esses 40% de agilidade aí no período da obra, na execução da obra, né? Então é isso. Foram essas as mensagens de hoje. E o que eu tenho a dizer aqui, pessoal, nesse momento, após entregar esse conteúdo aí para vocês, dessas 5 dicas, agradecer em primeiro lugar a atenção de cada um de vocês aí, a disponibilidade, né, de estar aí me assistindo aí do outro lado da telinha aí, me acompanhando. Peço que compartilhem com os amigos, com os conhecidos, continuem aí acessando aí o meu canal, os meus canais, né? E eu peço também desculpas pelo imprevisto que aconteceu com o YouTube. Então a gente vai fazer aqui uma preparação melhor para que na próxima semana a gente faça a transmissão pelo YouTube, que deveria ter ocorrido hoje, mas por problema técnico não ocorreu, e pelo Instagram, ok? Então, um abraço para vocês aí e fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe cada um de vocês.